Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o livro Até que Tenhamos Rostos, do C.S. Lewis. Esse livro faz parte dos 30 livros antes dos 30. Ele é simplesmente genial. Ele é o melhor livro que eu li esse ano até agora. Como vocês sabem, eu sou muito suspeita para falar, né, do C.S. Lewis, porque eu amo tudo que esse homem já escreveu na vida. E eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o que é. Aqui a gente tem uma releitura do mito do Cupido e da Psique. Lewis ele dá uma nota, né, falando aqui como que foi o mito. E a primeira aparição do mito veio no livro Metamorfoses, também conhecido como Asno de Ouro, e conta a história de um rei e uma rainha que tiveram 3 filhas. A mais nova era extremamente bela, tão bela que era comparada à beleza dos deuses. A deusa Vênus fica com ciúme, ela ordena que o seu filho, Cupido, vá atormentar Psique, e aí ele se apaixona por ela. Então, é nessa vibe aqui, tá? Mas o que acontece? Na releitura de Lewis, a gente tem o foco na irmã mais velha. A gente tem o foco na Orual. Nós temos 3 irmãs: a Orual, a Redival, que é a do meio, e a Psique. Nós temos um reino fictício aqui chamado Glome. Eu vou falar do jeito que eu li, tá? Eu não sei se é muito bem essa pronúncia, mas nós temos um reino fictício. E dentro desse reino fictício, nós temos um rei extremamente ruim, orgulhoso, ignorante, e ele não consegue ter filhos homens, então ele não consegue um herdeiro, e meio que por causa disso ele não trata bem nenhuma das filhas, nem mesmo Psique, apesar de sua beleza, né? Ela é extremamente bela. A Orual, que é a mais velha, é a que conta pra gente a história, o que eu acho assim sensacional. O livro aqui é o livro da Orual. Então, como que é o começo? Ó, agora sou velha e nada tenho a temer em relação à fúria dos deuses. Não tenho marido, nem filhos, tampouco um amigo a quem eles possam usar para me machucar. Meu corpo, esse cadáver magro que ainda precisa ser lavado, alimentado e coberto com muitas mudas de roupas dia após dia, este eles podem matar assim que quiserem. A sucessão já está arranjada. Minha coroa passa para meu sobrinho. Estando por todas essas razões livre do medo, vou escrever neste livro coisas que ninguém que seja feliz se atreveria a escrever. Vou acusar os deuses, especialmente o Deus que vive na montanha cinzenta. Então a história aqui, toda a história é contada através da Orual. É ela que nos conta a respeito disso, já estando mais velha. Outra coisa, gente, importante de frisar. Eu vou dar spoiler, tá? Então se você não quiser saber de spoiler, não quiser saber nada sobre esse livro, quiser ler o livro primeiro, então para por aqui e depois você volta. O que acontece? A Orual, o livro conta que ela é feia. Ela é muito feia. Ela fala que as pessoas elas tinham medo de olhar para ela, que ela não ficava, as pessoas elas não faziam contato visual, elas tinham medo dela, assim. A aparência dela física não era uma aparência bonita, comparada com a Psique, que era extremamente bela. Ela era belíssima, assim, uma beleza estonteante. Por isso que Psique é comparada à beleza dos deuses, tão bela que ela era. A Orual, ela é a mais velha e ela sempre foi muito desprezada pelo pai. O pai tem um episódio aqui que ele espanca ela, é bem triste assim ela contar, enfim. Só que quando ela fica mais velha, é ela que assume o trono. Nós temos um escravo, que ele é grego, que aqui eles chamam de raposa, mas as meninas, né, chamavam ele de vovô. Ele que vai ensinar para elas a ler, a escrever, a falar em grego. Então, muita coisa do conhecimento dela aqui, né, dela escrever o livro, veio dele. Ele que ensinou para ela. Um dos personagens, assim, principais da trama é o Raposa. E a gente tem um outro chamado Bardia, ou Bardia. Eu não sei muito bem como pronuncia o nome dele. E ele é um soldado que também cuida da Orual ali, eles têm uma grande amizade, e é ele que vai ensiná-la a lutar. A Psique, ela é linda, ela é carismática, ela é fofinha, ela é educada, ela é assim, nossa, uma pessoa maravilhosa. Só que o que acontece? O reino de Glome está passando por uma severa seca. E nós temos uma montanha chamada Montanha Cinzenta. A gente tem uma deusa aqui, que eles chamam ela de Ungite.
Eu vou falar novamente, é o jeito que eu li, tá? Não sei se é assim que pronuncia. Então eles faziam sacrifícios para essa deusa, sacrifícios horrendos, tá, gente? Sacrifícios perversos, assim, para poder tentar ter uma boa colheita, para ter um bom ano, enfim. Só que tá tendo uma grande seca, eles estão sofrendo por falta de comida, e vem o sacerdote, o sacerdote lá de Ungite, e ele vai até o rei e fala, ó, nós precisamos sacrificar alguém. O Bruto, que eles falavam que era o deus ali da montanha, o Bruto solicita alguém. Vale lembrar que essa deusa ela não tinha rosto, ela era como se fosse uma pedra enorme, assim, ela não tinha uma forma. Tá? Então esse deus, que seria o filho dela, né, o Bruto, que eles chamavam, também não tinha rosto, ninguém sabia o que que era. Eles levavam a pessoa para ser sacrificada na montanha e pronto. E a escolhida, adivinha quem foi? Pois é, a Psique. A Aurual, ela fica louca da vida, porque é a irmã que ela mais amava. Ah, outra coisa que vale lembrar. A Redival, gente, ela é uma pessoa que depois, no fim, a gente entende mais ou menos, né, a situação dela e tal, mas ela é uma pessoa que ela não gosta muito da Psique, ela não trata a Aurual muito bem, e ela sempre tem vontade de ter um marido. Ela quer casar. Mas depois a gente entende a respeito dela, tá? Mas ela não aparece muito aqui. O foco realmente é a Auroal e a Psique. Então a Auroal ela fica doida, né? Quer que a Psique fuja, ela tenta fazer a Psique fugir e tal, mas a Psique fala, não, eu vou mesmo, eu me sacrifico, enfim. E acontece realmente esse sacrifício. A Psique ela é levada para a Montanha Cinzenta, eles aprendem nessa montanha. A Auroal ela não vê o sacrifício, ela fica muito ruim, ela até desmaia, enfim, ela não vê o sacrifício. Quando ela acorda, a Psique já foi. E ela fica desolada. Perdeu a sua irmã querida, que ela tratava como filha, porque foi ela que criou o Psique. Só que aí as coisas começam a andar no reino. Então, as pessoas meio que entendem que o sacrifício valeu. A Orual, então, decide ir sozinha para a Montanha Cinzenta para tentar encontrar ali os restos da Psique, para poder enterrá-la. E ela vai com o Bardia, ou Bardia. Quando ela chega nessa Montanha Cinzenta, a Orual aparece lá, viva, mais linda impossível, maravilhosa. E a Orual acha que ela tá doida, né? Tipo, isso aqui é uma visão, não é possível, a Psique foi sacrificada. E a Psique, ela meio que conta pra ela, não, eu realmente me casei com o deus da montanha, eu não posso vê-lo, ela não consegue vê-lo, ele sempre vai à noite visitá-la, ela não pode ver a face dele, mas ela tá viva e bem, melhor impossível. Ali nós temos um castelo, né? Uma casa para Psique, uma casa maravilhosa, linda, que a Aurora não consegue enxergar. A Aurora fala, eu não tô vendo nada do que você tá falando, não tem nada disso. Aí a Psique oferece uma comida para ela fala, mas isso aqui não tem comida e tal. Dentro do mito, isso é algo diferente, né? Porque dentro do mito, as irmãs conseguem ver esse palácio e elas ficam com inveja da Psique. É por causa disso que nós temos o restante da trama, mas aqui Lewis faz a Orual não enxergar o palácio, tá? É só a Psique que enxerga. Ela volta, ela meio que implora pra Psique voltar. Não, vamos voltar, você não conhece essa pessoa. Que Deus, não tem Deus, não tô vendo palácio, tô vendo nada. E a Psique não volta. E depois ela começa a martelar. Ela conversa com o Raposa e o Raposa fala assim pra ela: Mas e se for um homem? Um homem que a enganou? Pode ter sido qualquer pessoa que tirou ela ali das amarras e tá fingindo que é um deus. A Aurual fica louca da vida e tenha uma ideia. Ela volta depois e fala pra Psique, ó, quem garante que esse cara é um deus mesmo? Por que, que ele não pode aparecer? Por que, que ele não pode aparecer pra você? Por que, que você não pode vê-lo? Vamos confirmar se ele é um deus. Aí ela fala, vamos pegar uma lamparina. Quando ele chegar à noite, você acende essa lamparina e você vê o rosto dele. E a Psique faz isso. A Psique faz isso e ela é castigada. A Psique, então, ela acende, né, essa luz, começa a acontecer um monte de coisa na montanha, barulho, enfim, relâmpagos e tal. E aí a Aurora fala assim, ó, embora essa luz permanecesse imóvel, meu olhar para seu rosto foi tão veloz quanto o relampejar de trovão.
Não conseguia suportar por muito tempo, e não somente meus olhos, mas também meu coração. O sangue e o cérebro mostraram-se fracos demais para isso. Um monstro, o bruto das sombras, que eu e toda a Glome havíamos imaginado, teria me dominado muito menos do que a beleza que havia naquele rosto. E aí ele fala, ó, a voz soa impassível e fala assim, ó, agora a psique vai para o exílio, ela deverá sentir fome, sede e trilhar estradas difíceis. Aqueles contra quem não posso lutar devem fazer o que querem com ela. Você, mulher, conhecerá a si mesma e seu trabalho. Você também será psique. A luz some, a voz some e a Auroal volta para casa. E ela volta pra casa assim, um tanto transtornada, né? Tipo, gente, o que que eu fiz? O cara era real mesmo, era um deus, e agora? E ela passa a vida inteira dela achando que será castigada pelos deuses. Só que depois de um tempo, ela nunca mais vê a Psique. O rei fica muito doente. Ela assume o trono. Ela começa a reconstruir o reino. Tudo começa a dar certo por causa da administração dela. Eles têm prosperidade, eles têm paz, eles guerreiam, mas eles vencem. É, ela é, assim, uma ótima rainha, uma rainha amada, uma rainha benquista. E ela também usa um véu que ninguém mais vê o rosto dela. Ninguém consegue vê-la. Muita gente acha que ela tem um rosto lindo, por isso que ela esconde, porque ela é virgem também. Quando ela já tá mais ou menos pro fim da vida, né, ela começa a ter umas visões. E é nessas visões que a gente tem o restante do mito. Ela começa a ter umas visões a respeito da psique, que conta, né, a respeito do mito aqui, separando uma grande quantidade de sementes que seria impossível, e as formigas ajudam a psique. A águia ajuda ela com a água. Depois ela tem que descer no mais profundo abismo para pegar a beleza da Perséfone em uma caixa. Então a gente tem essas visões, que é da Urual aqui. E é o que acontece, né, mais ou menos ali no verdadeiro mito. Mas a respeito da história, tem muito mais, né, sobre a história que depois vocês podem ler. Mas qual que é a diferença dessa releitura para o mito original? Aqui, primeiro, a gente tem uma menina que ela sempre culpou os deuses de tudo de errado que acontecia na vida dela. Tanto que no começo do livro ela fala isso. O que eu vou escrever aqui é para culpar os deuses. E eu não estou preocupada, porque eu não tenho marido, eu não tenho filhos, eu não tenho nada, nada que eles podem me tirar. O reino já tem um sucessor, que é o sobrinho, o filho da Redival, que depois a Redival casa com o rei. Então, ela fala, eu não tô nem aí, e eu vou culpar os deuses. E ela vai ser julgada, ela é levada para um lugar. Os deuses vão ouvi-la fazer a sua acusação contra eles. E uma das partes, assim, muito legais que a gente tem aqui no começo do livro, que é quando a psique, ela não quer voltar para casa e tal, e ela fala assim, ó, a coisa mais doce em toda a minha vida foi o anseio por alcançar a montanha, por encontrar o lugar de onde vem toda a beleza. O meu país, o lugar onde eu deveria ter nascido. Você acha que isso não significou nada? Todo o meu anseio? O anseio pelo lar? Pois de fato, agora tenho a sensação de não estar indo embora, mas de estar voltando. Quando a gente, né, que é cristão, pega essas nuances aqui do Lewis, a gente sabe muito bem o que ele está falando, né? A volta para casa, o lugar de onde a gente não deveria ter saído, esse anseio para o lar. Lewis fala em outro lugar que ele fala: se todos os desejos aqui dessa terra não me satisfazem, é porque eu não fui feito para essa terra, né? Eu fui feito para outro mundo. Então, esse anseio para o lar, essa saudade do lar, eu não estou indo, eu estou retornando. Então, é sensacional o que a psique fala aqui. Mas o fim, gente, da Urual, a Urual, ela é uma personagem que você vai gostar muito dela, mas você também vai dar uma... Gente, que pessoa chata, que pessoa enjoada, você não pode fazer isso com a psique, isso é inveja, isso, sabe? Você vai gostar dela muito e depois vai desgostar, mas ela é uma personagem incrível porque ela é a gente. A Orual é a gente. A gente que reclama, a gente que briga, a gente que, por que faz isso? Não, por que aconteceu isso? E tal. E ela sempre culpou os deuses. Quando ela vai chegando na fase adulta dela, vai ficando mais velha,
ela vai tendo umas visões que vai mostrando para ela, opa, as coisas não foram bem assim quando eu era criança. As coisas não foram bem assim quando eu estava na fase adulta. Tem uma hora aqui que ela tenta tirar a própria vida e uma voz fala para ela, não, você não vai fazer isso. Não, não faz isso. E aí a voz fala assim, ó, não faça isso. Instantaneamente, até então, eu estava congelada. Uma onda de calor passou sobre mim, chegando aos meus pés dormentes. Era a voz de um Deus. Quem saberia mais do que eu? A voz de um Deus, certa vez, destruiu a minha vida inteira. Não há como confundi-la. Pode muito bem ser que, por trapaça dos sacerdotes, os homens às vezes tomem uma voz mortal pela voz de um Deus, mas o contrário não acontece. Ninguém que ouve a voz de um Deus a tomaria pela de um mortal. Aí ela pergunta, Senhor, quem é você? Perguntei. Não faça isso, disse o Deus. Você não pode escapar de Ungite indo às terras dos mortos, pois ela também está lá. Morra antes de morrer. Não há chances depois. Então essa parte aqui também para mim foi sensacional, né? Morra antes de morrer. Depois não há chance. Tudo que a gente tem que fazer é agora, é aqui. Depois não há chances. E aí quando ela é levada para ser ouvida pelos deuses, a raposa conversa ali com ela e tal, ela vê o caminho que a Psique passou, né, por todas as provações que de fato ela teve que passar, né, o Deus estava certo, ela realmente teve que passar por todos aqueles desafios e tal, e ele relembra ela, lá atrás, você também será Psique. Aí ela faz um monte de pergunta, um monte de pergunta. Só que no fim, ela fala assim, ó, terminei meu primeiro livro com as palavras sem resposta. Sei agora, Senhor, porque você não me deu nenhuma resposta. Você é a própria resposta. Diante do seu rosto, as perguntas morrem. Que outra resposta seria suficiente? Então, é algo extremamente belo, gente, essa releitura desse mito. Porque realmente mostra pra gente, tá, eu não preciso das respostas. Deus é a própria resposta. Diante de Deus, todas as respostas caem. Quando nós nos encontrarmos com Deus, as murmurações, os porquês, eles caem por terra. Porque a gente vai ver Deus face a face. Então, até que tenhamos rostos, que possamos nos lembrar disso. Ele é a própria resposta. E assim, gente, sensacional esse livro. Genial, maravilhoso, do começo ao fim. É muito bem escrito, é muito bem fechado. É uma releitura incrível, vale muito a pena ler. Vou deixar o link para quem se interessar. Muito obrigada por terem acompanhado até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo, fiquem com Deus. Tchau!